Você quer uma vida que glorifica a Deus em toda a sua plenitude, começando de lo espiritual? Então, é necessário, escute esta palavra, é necessário que você se indigne em contra da situação atual que você está vivendo. Eu vou ler acá, que disse, porque Deus busca a los indignados. La indignação é uma disposição para cambiar lo inaceptável. É um grito de justiça em lo mais profundo de alguém que não aceita lo equivocado como algo correto. A persona indignada vê claramente lo que outros não veem ou não querem ver. Então, entenda, nosso Deus é um Deus assim que você está vivendo. Se você está enferma, Deus não está conforme com esta enfermidade. Se você tem problemas em sua família, Deus sente indignação por esta situação. E nós outros também temos esta indignação, que é uma indignação do espírito. Entenda, não estou falando de indignação emocional. A indignação emocional é aquela indignação que leva as pessoas a ter atitudes violentas. Por exemplo, o homem rompe todo em la casa. E ele disse, não, eu lo hice porque estava indignado. Não, ele estava endemoniado. Ele estava possuído por um demônio. E por uma emoção descontrolada. Que lhe hizo tomar esta atitude. A pessoa disse, estou indignada, me vou a quitar a vida. Não. Esta indignação é uma indignação do diabo. Porque leva a pessoa a tomar atitudes e decisões erradas. Agora, a indignação do Espírito, a indignação de Deus, que é uma indignação que nasce de uma fé inteligente, leva uno a tomar atitudes, decisões que resultarão em um câmbio de vida. É aquela indignação que nasce dentro da pessoa porque é de aço na comparação da vida que é de Atene, da vida que é de Adjeva, com o que está escrito. É de não compara a sua vida com a vida do vecino. É de não compara a sua vida com a vida de fulano mengano, não. É de compara a sua vida com a palavra de Deus. Espera um momento. A palavra de Deus disse, eu sou o Senhor, tu sanador. Por que eu estou enfermo? Eu não aceito esta enfermidade. Essa aquela indignação que nasce quando você ler Jesus dizendo, eu he venido para que tenham vida e la tenham em abundância. Espera um momento. Eu creio em quem? Eu creio em la Santa Muerte? Não. Eu creio em el Santo Fulano, Mengano, Sultano? Não. Eu creio em el Senhor Jesus. E ele dijo que vino para trazer vida e vida com abundância. Por que eu não tenho vida com abundância? Algo está equivocado. Então, nasce dentro de uno a indignação. E esta indignação leva uno a tomar uma decisão. Qual decisão? A decisão de venir ao altar. A decisão de chamar a atenção de Deus. A decisão que Deus está esperando para poder manifestar seu poder. Me hace acordar que quando David, mais adelante falaremos de Davi em outra reunião, porque cada miércoles estaremos falando
de um personaje de la Bíblia. Pero agora me vino à memória que Davi, quando foi levar comida a seus irmãos en el campamento, e ele se enterou que havia um gigante chamado Goliat, que estava durante 40 dias afrontando ao povo de Israel, ao exército de Israel, 40 dias. Durante 40 dias, aquele homem saía e falava um montão de palavras feias. E insultava, e provocava, e afrontava. 40 dias. Quando Davi se enterou, quando Davi escutou o que aquele homem falava, Davi, movido por uma indignação, por saber que Deus era grande, ele disse assim: quem é este incircunciso filisteu para que provoque a los esquadrones do Deus de Israel? Ou seja, o que os soldados de Saul veniam escutando durante 40 dias e não reaccionavam e não hacía nada, Davi só escutou uma vez. E foi suficiente para explotar. E foi suficiente para tomar uma decisão, uma atitude. E de hecho, aquela decisão, aquela atitude, era o que Deus estava esperando. Deus estava esperando, Deus estava buscando um homem. Deus estava buscando alguém que tivesse o valor de enfrentar aquele gigante, de ir em contra daquele gigante para que o derribara. Porque de hecho, o que derribou aquele gigante não foi a pedra de Davi. Por el amor de Deus. Será que uma pedra seria capaz de derribar um gigante, um guerreiro de anos? Claro que não. Óbvio que não. Pero Deus potencializou aquela pedra. Deus hizo com que aquela pedra se convertera em um golpe fortíssimo, ao grado que aquele gigante tumbou. E Davi foi e cortou a cabeça. Então, observe, amigo, amiga, que Deus ha buscado a lo largo de los anos homens e mulheres indignados. Indignados de verdade. Não indignados de boca, de palavra. Porque muitos hasta dizem, está amarrado. Eu não aceito. Pero suas atitudes hablam lo contrário. A pessoa disse, eu não aceito a miséria. Pero você não la vê lunes na igreja. A pessoa disse, eu não aceito ele chamou, que ele diabo em minha vida, em minha casa, em meus filhos. E a pessoa, ou seja, suas atitudes não demonstram aquela suposta indignação. E eu vou mais allá. Para que uma pessoa receba o Espírito Santo, ela tem que ser indignada. Deus tem que ver em ela uma indignação. Eu não aceito, Senhor, estar em la igreja e haver conquistado milagros, bendições e não ter o maior milagre. E não haver logrado a maior bendição, que é tu presença, que é tu Espírito em minha vida. Então, se esta indignação hace uno buscar, hace uno entregar-se, hace uno abandonar o pecado, e esta atitude hace com que o Espírito Santo descenda e llene a vida de uno. Será que não é esta falta de indignação que ha impedido você, jovem, de receber o Espírito Santo? Será? Será que não é isso no que não deixa você abandonar este pecado? Será que não é esta falta de indignação que não permite você a ser mais de lo que você ha hecho hasta hoje? Porque, como eu estava platicando com uma chica, uma obreira, e lhe perguntava como foi seu bautismo com o Espírito Santo, e ela disse que estava na igreja, que buscava o Espírito Santo, e o Espírito Santo não venia, e ela não era bautizada, e ela não era transformada. Hasta que um dia já buscou ao pastor e disse, pastor, sabe que eu não vou buscar mais o Espírito Santo porque eu busco ele não vem.
Aí o pastor lhe digo assim, o problema está contigo. O problema não está com Deus. Porque de hecho Deus quer dar a você o Espírito Santo mais que você quer receber. Você quer receber o Espírito Santo, pero Deus lhe quer dar o Espírito Santo muito mais pelo que você quer receber. E a Ed então lhe cadiu o mente. E Ed de hecho compreendeu que o problema não estava em Deus, que não era a vontade de Deus, que Ed não receber o Espírito Santo, é porque Ed estava no pecado. É porque Ed estava em la pornografia. É assim. E Ed então se indignou em contra daquela situação, abandonou o pecado, derrou a pornografia e foi bautizada com o Espírito Santo. Será que não é isso o que lhe está faltando, minha amiga e meu amigo? Esta indignação em contra de sua condição espiritual, de você estar tanto tempo na igreja, pessoas que vieram depois de você, pessoas que chegaram à igreja muito depois de você, se converteram, se bautizaram na casa. Por quê? Porque talvez está faltando esta indignação. Quizás lhe está faltando esta indignação. Deus te disse, não aceito mais. Não aceito mais, eu prefiro morrer. Eu prefiro que Deus me leve de que eu ser um árvore infrutífero dentro da casa de Deus. De que eu ser um rosto mais na casa de Deus. Não aceito. É esta indignação que Deus está esperando para poder descender em sua vida. Então se disse acá, ao analisar sua história, entendemos que Abraão foi um indignado. E dijo Josué a todo o povo, Josué capítulo 24, versículo 12, se você quer acompanhar em sua Bíblia. E dijo Josué a todo o povo, assim disse o Senhor, Deus de Israel, vuestros padres habitaram antiguamente ao outro lado del rio, isto é, Taré, padre de Abraão e de Nacor, e serviam a deuses estranhos. Abraão cresceu vendo a seu padre servindo a deuses imaginários. Aunque Taré, que era o padre de Abraão, tuviera algum êxito econômico, algumas situações não passavam desapercebidas a los ojos de Abraão. La temprana muerte de Arão, su hermano mais jovem, e la esterilidade de sua esposa Sara, hacían que Abraão questionasse a aqueles deuses. Los deuses, estes deuses que Abraão e sua família serviam, se falava muito que estes deuses, eles tinham poder de fertilidade. Diziam que eram os deuses de la fertilidade. Então, Abraão pensou, espera um momento, se disse que estes deuses, estas imagens, ellas brindam a las pessoas fertilidade. Pero minha esposa é estéril. E tanto he pedido a estes deuses que sanara minha irmã, e minha irmã se morreu jovem. Ah, não, espera um momento, eu não vou querer mais nestes deuses. Eu não sei se você se acorda, você que viu a película Nada que Perder Uno, quando mostra o obispo, quando era jovem, quando ele era pequeno, e ele ia a aquelas peregrinações, e ele quedava indignado. Ele leia a Bíblia e descia, incluso na película, ele abre para seu padre assim, padre, Deus está vivo ou está morto? E o padre disse, pero este tipo de pergunta não se hace. Ele disse, não, porque aqui disse que ele está vivo. Aí ele apontou para um crucifixo e disse, pero aqui eu não o vejo vivo. Parece que ele está pior que eu. Ou seja, aquela indignação que está sumada à inteligência foi o que chamou a atenção de Deus. Creio, Joe,
que foi o motivo por el qual Deus escolheu o obispo Macedo para levantar esta obra. E de hecho a Igreja Universal nasceu pela indignação. De hecho, foi quando a hija do obispo nasceu com aquela deficiência em los lábios que ele dijo, já basta. Agora me hartei. Agora foi a gota que rebassou o vaso. E ele se indignou. E de esta indignação se deu início à Igreja Universal. Agora você entende, minha amiga e minha amiga, por que nós outros pastores somos assim? Agora você entende por que nós outros predicamos desta maneira agressiva? Por que nós outros não aceitamos a derrota? Por que nós outros não aceitamos o fracasso? Porque no que deu origem a esta igreja, a esta obra gloriosa, que é a obra de Deus, foi justamente a indignação. Justamente. E veio que a igreja começou pequenito, um granito de arena. E se estendeu para todo mundo. E é isso o que Deus quer ser em sua vida. Pode que hoje você seja uma pessoa pequenita. Pode que hoje você seja uma pessoa que nada dá nada por você. Você é considerado um 0 à esquerda, ou 2 0, 3 0 à esquerda. Mas se Deus encontra esta indignação dentro de você, através de você ele vai ser uma obra grande. Através de você ele vai ser uma obra poderosa, gloriosa, porque Deus está buscando homens e mulheres indignados. Você está indignado ou você está resignado? Você está indignada ou você está acomodada? Por exemplo, agora esta situação da pandemia, há pessoas que se acomodaram. Há pessoas que se postraram, há pessoas que encaram completamente sua rodilha diante desta situação. Agora, não pode ir à igreja. Mas eu não posso sair de casa. Não, ele indignado, ele não aceita. Ele não aceita. Ele não aceita e ele busca uma maneira de eu tenho que ir à casa de Deus, eu vou passar por ele altar. Não é uma pandemia, não é um decreto humano que me vai impedir de acercar-me a mim, Senhor. Não estou falando que você que está em grupo de risco, você que é uma pessoa maior, ou que tem algum indício, algum síntoma de enfermidade, não estou falando para você sair na casa e arriesgar sua vida, não estou falando disso. Mas estou falando com você, jovem, que não tem nenhum perigo, que não está em grupo de risco. Você, senhora, senhor, que tem menos de 60 anos, e você sabe que você não vai agarrar este vírus, mas você se acomodou. De hecho, esta situação está revelando muito sobre as pessoas. Está falando muito acerca de nós outros. Quenes nós outros realmente somos? Que classe de cristianos somos? Que tipo de fé nós outros temos? Porque, com toda a seguridade, eu lhe digo, ele indignado não aceita. Ele não aceita, está porque ele sabe que esta situação não vem de Deus. Ele sabe que quem injetou, quem soprou este vírus no planeta Terra não foi Deus, foi o diabo. Ele não se vai submeter a uma imposição do diabo, de nenhuma maneira. Então, uma vez mais eu lhe pergunto, você quer ver as grandezas de Deus? Você quer ser um escolhido de Deus para ser a diferença em los dias atuais? Porque eu estou falando de um morto. Eu estou falando de personagens que em sua época fizeram a diferença, pero morreram. E Deus já não pode ser glorificado na vida de eles. Deus quer ser glorificado em minha vida, em sua vida. Mas Deus necessita encontrar em nós outros esta indignação. Ele disse acá, Deus disse assim, Deus, ao ver aquele raciocínio de Abraão, decidiu revelar-se a ele e o escolheu para ser padre da nação de Israel. Um povo que serviria a Deus com fé e inteligência. Assim podemos ver que a indignação que Deus busca só pode nascer quando se usa a fé
com inteligência. E a fé com inteligência não me permite aceitar o fracasso como vontade de Deus. A fé com inteligência não me deixa aceitar, admitir a ideia de que és a vontade de Deus. És a vontade de Deus que eu me separe de minha pareja. És a vontade de Deus que Deus esteja endeudado. És a vontade de Deus. A lo mejor Deus quer que eu esteja enfermo. Não. Isso não é fé inteligente. Isso é fé fanática. Isso é fé sem inteligência. Porque a fé com inteligência me hace pensar, me hace juzgar a situação e dizer, espera um momento, não, isso não é coerente. Se Deus é grande, coisas grandes têm que acontecer. Se Deus está comigo, eu não posso ser um derrotado, um fracassado. Dime com quem andas e eu te direi quem eres. De tal palo, tal astúcia, não é o que se disse? Então, como posso eu aceitar? Estar com Deus, crer neste Deus e ver o que este Deus ha hecho no passado e no que Ele ha hecho no presente, porque eu vejo testemunhos e quando eu miro para a minha vida, eu não vejo este Deus. A chegada é um momento, minha amiga. Todas as revoluções mundiais, incluso aqui em México, aconteceram quando alguém se indignou. Todas as independências. México é um país independente. Se você investiga a história, você vai ver que esta independência já se deu início através da indignação de um homem ou de um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que se indignaram e disseram, já basta de que outros pueblos, de que outras nações, de que outras pessoas nos estejam colonizando. Nós outros seremos livres. E, obviamente, houve derramamento de sangue, houve sacrifício, houve guerra, houve luta, mas a independência aconteceu. É assim nossa vida. Se você quer ser livre do jugo do diabo, se você quer ser livre do domínio de Satanás, então você necessita rebelar-se. Você necessita indignar-se e tomar uma atitude de fé. E disse acá, fé sem inteligência genera fanatismo. Inteligência sem fé genera ateísmo. Ambas juntas generam a indignação que nos leva a conhecer a Deus. Já te has indignado alguma vez? Ao mirar hacia tu vida, que crees que és inaceitável? Ponga-se de pé. Se você está sentado agora, pare-se em seu lugar. E diga aí a hora. Pode que você não pueda falar em alta voz. Pode que você não pueda pegar um grito. Mas diga dentro de você aí a hora. Eu não aceito esta situação. Eu não aceito esta miséria. Incluso você pode escrever aí a hora. Escreva aí a hora. Você que está vendo por YouTube, você que está vendo por Facebook, escreva aí a hora. Porque esta indignação, já não pode quedar apenas em pensamento, já tem que ser expressada. Já tem que ser materializada. Já tem que ser demonstrada através de algum ato, de algum hecho, de alguma atitude. E no primeiro é você decidir. Você decide, eu não aceito esta situação. Eu não aceito esta derrota. Eu não aceito crer em Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, e viver na vida como se eu credera em el diabo. Não aceito. Eu prefiro a morte. É verdade. É preferível morir, porque se eu me muero, por lo menos eu vou a viver dignamente. Eu irei ao lugar em onde Deus está. Se és para viver aqui abaixo e continuar vivendo na vida que não glorifica a Deus, continuar vivendo na vida que não refleja ao Deus que eu creio, então, Senhor, haga-me um favor. Tu me vas fazer um grande favor. Llévame de uma vez. Porque se eu não puedo glorificar-te, se eu não puedo ganhar almas através de meu testemunho, para que eu vou seguir vivendo aqui? Se eu não quero nada mais deste mundo, se o pecado não me chama a atenção,
Se las cosas del mundo no me llaman la atención, ¿para qué yo voy a vivir acá? Si es para vivir acá, yo voy a vivir para honrarte. Yo voy a vivir para glorificarte. Yo voy a vivir de tal maneira que as pessoas verão a grandeza do Senhor em minha vida.